Coloque as mãos no seu coração em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito da verdade. O mundo não pode receber o Senhor porque não o vê, não o conhece. É impossível conhecer o Senhor fora da tua palavra, enquanto o mundo desconhecer a sua palavra. Enquanto muitos cristãos, muitos evangélicos, desconhecerem a tua palavra que é o Evangelho, jamais poderão conhecer ao Senhor na sua totalidade e receber o Senhor, que é receber o teu conhecimento, a tua sabedoria. Nós conhecemos o Senhor. Sabemos que a salvação do Senhor está no Novo Testamento. Sabemos que a tua palavra é o Evangelho. A palavra da verdade é o Evangelho da salvação. E sobre esta palavra, nós nos colocamos para aprendermos nesta manhã do Senhor, que é manso e humilde de coração. Revela-nos a tua palavra. Esclareça-nos, Senhor, os teus mistérios. Capacita-nos a colocar em prática a tua palavra. Diga assim seja. Diga glória a Deus. Bem forte para Jesus, igreja. Muito bem. Hoje, Deus quer falar ao seu coração o quanto Ele te ama. Deus quer falar para você que está sofrendo, que está talvez pensando em abandonar tudo, ou que talvez não vale a pena crer no Senhor. Deus vai falar hoje para você no seu coração que você é escolhido. E que Ele começou na sua vida uma obra e você não pode impedir Ele de concluir. Amém? Abra sua Bíblia. Na carta que Paulo escreve à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo 8, eu vou ler. A revelação, ela começa no verso 18, mas há necessidade de trazer do verso 1 em diante. Romanos 8, a partir do verso de número 1. Hoje nós temos uma palavra de fé para sermos avivados pelo Senhor. Romanos 8, 1. Diz o Espírito: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Aqueles que estão em Jesus. Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, nenhuma condenação há. E aqueles que não creem em Jesus? E aqueles que não aceitaram a Jesus? E há aqueles que não se converteram a Jesus? Deus vai julgar? Deus vai condenar? Não. Como não? A palavra de Deus, ela diz: Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho único gerado,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para salvar. E aí ele diz, quem crer nele não é, está enquadrado então aqui em Romanos 8:1. E quem não crer, então alguém já julgou, alguém já condenou. Aqueles que estão em Cristo Jesus saíram desta condenação que foi imposta por Jeová Elohim, por meio da lei. A revelação hoje vai mostrar isso. Então, a humanidade já foi condenada. A humanidade já está julgada e condenada. Aqueles que estão em Cristo saíram desta condenação. E aí, ele diz assim, eu vou só ler alguns versículos aqui e pular para o verso 18. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui ele está sendo mais específico. Aqui no capítulo 8, Paulo está sendo mais específico. Porque se você ler a revelação que começa lá no capítulo 5, em especial no capítulo 7, Paulo vai falando do efeito da lei. Ele fala, em resumo, de 3 leis. Ele fala de 3 leis. Da lei do Éden, estou fazendo um resumo, de Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7. Paulo fala da lei do Éden, que trouxe à humanidade a condenação e o pecado. Ele fala da lei do ministério de morte e de condenação, que é a lei de Moisés. E ele fala da lei do Espírito de vida, que é o Evangelho. Está dando para entender? A lei do Éden, que trouxe à humanidade o pecado e a condenação. Depois ele vai falar da lei do Monte Sinai, que multiplicou este pecado e, consequentemente, multiplicou a condenação, e do livramento de Deus, que vem pela lei do Espírito de vida, que é o Evangelho. Então, essas 3 leis você vai encontrar Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, e em especial, mais claro, em Romanos capítulo 7. Então, a lei do Espírito de vida é o Evangelho. E a lei do pecado e da morte é a lei de Moisés. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. O mesmo Paulo diz, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Então, a lei de Moisés é a lei do ministério de morte e de condenação, e a lei que nos justifica, a lei do Espírito de vida é o Evangelho. Certo? Aqui ficou claro para vocês. Eu vou pular para o verso 18. Estou fazendo um resumo. Porque o verso 18, na verdade, ele é o complemento de Romanos capítulo 5, verso 12. Você precisa, depois, com calma, ler toda a carta, começando do capítulo 5, no texto e no contexto, para você pegar a revelação. Romanos capítulo 8, verso 18,
É o complemento daquilo que ele vinha falando em Romanos, capítulo 5, verso 12. Quer ver? Eu vou fazer só uma palhinha de Romanos 5, 12. Ele diz, lá em Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por quê? Até a lei. Agora ele está falando de que lei? Ele começa falando de Adão, e ele vai falar do espaço, do período de Adão até a lei. Está craseado esse A. Até a lei. Então, a lei do Monte Sinai. Até a lei, já existia o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então aqui, estou resumindo, Paulo começa falando de uma injustiça que se manifestou no Velho Testamento. E ele vai falar, preste atenção, igreja, que para Adão pecar, tinha que ter ali uma lei. Por isso nós estamos falando das 3 leis. Repetindo, a lei do Éden, a lei do Monte Sinai e a lei do Espírito de vida, que é o Evangelho. Tanto que estou fazendo resumos. Paulo está falando do que aconteceu com Adão, ele vai dizer que Adão pecou porque tinha lá uma lei, a lei que foi dada lá do fruto. Ele está falando também da condenação que foi imposta a Adão e passou para nós injustamente, porque na lei de Moisés mesmo diz, os pais não podem morrer pelo pecado, nem os filhos podem morrer pelo pecado, cada um vai morrer pelo seu próprio. Então, quem julgou a Adão no jardim do Éden, julgou ele errado, porque transferiu a desobediência de Adão para toda a humanidade. A condenação veio para todos. Em Cristo, aqueles que estão em Cristo saem dessa condenação. Só mais um versículo, só para não ficar dúvida nenhuma. Eu estou resumindo. Depois eu vou para o 18 em diante. Que o 18 é mais profundo, é mais contundente. Romanos capítulo 7, verso 7. Está tudo aqui. Mas as pessoas leem e não entendem. Para você entender Romanos capítulo 7, você tem que começar a ler lá Romanos capítulo 5, ver o que Paulo está falando, fazer as comparações, prestar atenção. Porque esse texto, pastor Davi, de Romanos 7, é o texto, pastor Lucas, pastor Ivan, que os nossos debatedores, quando nós falamos da lei, quando nós apontamos aquilo que Paulo já mostrou da lei, que a lei multiplicou o pecado, que a lei separa o homem de Cristo, que a lei é ministério de morte, que a lei é ministério de condenação. Esse é o texto que os nossos debatedores, eles gostam de usar para tentar nos contradizer. Porque eles não prestaram atenção. Então, olha o que diz Romanos 7, 7. Que diremos, pois, diz Paulo? É a lei pecado? De modo nenhum. Está vendo? Esse é o texto que eles gostam de usar contra nós. A lei é uma coisa, pecado é outra totalmente diferente. A lei é uma coisa, lei é uma coisa, tem um significado, pecado tem outro. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, mas
Eu não conheci o pecado, senão pelo quê? Porque eu não conheceria os desejos se a lei não dissesse não cobi. Por que Paulo usa a palavra cobiça de imediato? Que cobiça é essa que Paulo está falando? De que lei? Muito bem colocado, não é a lei de Moisés. A lei de Moisés diz, não cobi, mas Paulo está falando aqui de uma cobiça que se manifestou antes do Monte Sinai. É só você ler o texto e o contexto. Ele diz, eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Leiam comigo. Porquanto sem a lei estava morto o quê? Ou não existiria o quê? Sem a existência da lei, não existiria o pecado. Tanto que em 1 Coríntios 15, 56, Paulo diz, o aguilhão da morte é o pecado. E o que dá força para o pecado? Pronto, só esse texto já explicou tudo. Só esse texto já explicou tudo. Presta atenção, discípulos. Eu não conheceria os desejos se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim todos os desejos. Sem a existência da lei, não existiria o quê? Pecado. Mas o pecado nasceu no Monte Sinai ou nasceu no Jardim do Éden? Então Paulo está falando de uma cobiça do Jardim do Éden, que é o do fruto. De todas as árvores, disse Javé, Elohim, vocês podem provar. Mas aquela, se vocês mexerem, vocês vão morrer. Vendo a mulher, Adão e Eva não pecaram quando provaram. O pecado começou quando eles desejaram. Cobiçar é você desejar aquilo que não te pertence. E aquela árvore pertencia a Jeová. Deu para entender? Então nós estamos falando, diga, 3 leis. A lei do Éden, que deu origem ao pecado. A lei de Moisés, que veio depois, multiplicou, e a lei do Espírito de vida, que é o Evangelho. Ficou claro agora para vocês? Ficou claro para vocês? Muito bem. Agora sim, Romanos 8, 18. Vai ficar mais claro ainda. Só para vocês poderem entender, para não ter dúvida, só um minutinho. Quando Paulo fala lá em Romanos 7, 12, assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei que é santa, o mandamento que é bom, é a lei do Espírito de vida, que é o Evangelho. Nessa carta, no capítulo 7, Paulo está falando exatamente disso, das 3 leis. No finalzinho ele ainda diz, no tocante ao homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. A lei do Espírito de vida é para aqueles que estão em Cristo, que são espirituais. A lei do pecado e da morte é para aqueles que estão na carne, a lei de Moisés. Romanos 8, 18. Agora sim, a revelação que Deus quer passar para vocês. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser o quê? Há de ser revelado. Ele vai alfinetar. Por que Paulo insiste em falar disso, hein, cara? É o Espírito Santo mesmo. Ele vai de novo, pastor Davi, alfinetar. Ele vai de novo aqui trazer, deixar no ar essa questão do Jardim do Éden. De novo. Olha o que ele diz.
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não. O homem só se torna filho do verdadeiro Deus se ele passar pelo processo do novo nascimento que se dá pelo Evangelho. Ah, mas se o homem não era filho de Deus, o homem era filho de quem? Paulo diz que era por natureza filhos da ira. Então, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação, ele voltou de novo lá para trás. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por conta daquilo. No grego, no original, você vai perceber. Pode pegar a Bíblia Católica ali, está ali sim. Por conta daquele que a sujeitou. Ele diz, daquilo que sujeitou. Mas nos textos originais, alguém, por meio de algo, diga, alguém, por meio de algo, entregou toda a criação à perdição. Quem? Jeová Elohim, por meio da lei. A lei. O que sujeitou toda a criação ao pecado, à vaidade? O que levou o homem à destruição? A lei. Sem a existência da lei, não existiria o pecado. E qual é o salário do pecado? Você precisa estar apercebido a isso. Quando Paulo escreveu aquela carta aos Gálatas, questionando Pedro, batendo de frente com Pedro, num ponto específico da carta, Paulo diz, de uma forma contundente, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Paulo está falando da lei. Se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, no caso a lei, eu sou transgressor da lei. Porventura, é Cristo ministro do pecado? Cristo é ministro do pecado? Cristo é ministro do pecado? Mas a lei de Moisés não multiplicou o pecado? Não multiplicou o pecado? Se multiplicou o pecado, agravou mais ainda a situação do homem. Então, quem deu a lei é ministro do pecado. Quem deu a lei no Monte Sinai é ministro do pecado. E é ministro de condenação. A lei de Moisés é ministério de condenação. Quem ministrou a lei, ministrou o pecado e ministrou também a condenação. Não foi Jesus. A lei foi posta pelos anjos e não diretamente por Deus. Então ele está dizendo aqui, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, ou de quem a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Olha que palavra linda. Leiam. Esperando o quê? A adoção. A saber o quê? Nós somos filhos de Deus hoje? Somos ou não somos? Que tipo de filhos nós somos? Adotivos. Nós somos filhos adotivos. Na lei nós tínhamos o outro pai. Na lei nós tínhamos o outro Senhor. Continuando. Porque em
esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Para você cristão que crê em Cristo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o quê? Por isso que Paulo diz que se nós esperamos em Cristo, somente nas coisas deste mundo, se eu vou ser cristão, se eu vou amar a Deus, se eu serei fiel a Ele, só por conta das coisas deste mundo, serei o mais miserável de todos os homens. Não está aqui. Não está aqui. Existe uma glória a se manifestar. Existe uma herança a se possuir. Existe um prêmio para nós alcançarmos. Não podemos estar presos no tempo, limitados ao tempo. A nossa visão não pode estar presa no tempo. Nós temos que enxergar pela fé a eternidade com Cristo. Se você enxergar o que está por vir, se você conseguir aceitar e crer no que está por se manifestar, as coisas desse mundo para você vão perder o seu sentido. E você vai começar a viver a verdadeira fé, que é a fé sobrenatural. Mas enquanto você estiver preocupado com as coisas deste mundo, preso no tempo, condicionado somente às coisas materiais, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, como vai ser o seu dia de amanhã, você não estará vivendo a verdadeira fé, que é sobrenatural. Não terá a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Porque se você entregou a sua vida para Jesus, esquece. Deixa Ele cuidar de você. Os que agem de uma forma contrária são aqueles, pastor Davi, que quando perdem o emprego, perdem a fé. São aqueles que quando acontece alguma coisa, perdeu o carro, perdeu a fé. Perdeu o dinheiro, perdeu a fé. Alguém morreu, porque é o curso natural, todo mundo nasce, todo mundo morre, a pessoa fulano morreu. Não creio mais em Jesus, porque Jesus está deixando eu passar por isso. Você está preso no tempo. Você está condicionado às coisas desse mundo. Você não está enxergando aquilo que Cristo tem preparado para você. Então, tudo aquilo que o mundo te dá, quando você perder, você vai se afundar junto. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos o quê? Quem anda com você? Quem está com você? O Espírito Santo. Você tem que acreditar nisso. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele está com você. Será que Deus está com você? Só nos momentos fáceis? Ou Deus está com você em meio às suas tribulações e às suas tristezas? A palavra diz que Ele está com você. Ele te assiste. Você dorme. Seus filhos dormem. Sua esposa dorme. Mas o Espírito Santo não dorme. Ele está ali, ó, com você, do seu lado, o tempo todo. Ele te assiste nas suas fraquezas. Quando você chora, Ele te consola. Quando você sofre, Ele te abraça. Você não está sozinho. E aí diz aqui,
Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção de quem? Só uma colocação. Esse espírito aí, a teologia colocou com letra maiúscula, está errado. Essa questão de espírito com letra maiúscula, Senhor com letra maiúscula, Deus com letra maiúscula, Deus com letra minúscula, isso é pura interpretação teológica, descarta. Tá? Existem erros gritantes, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, de Deus com letra maiúscula, espírito com letra... Essas coisas aí, você precisa se libertar. Tá? Precisa se libertar. A gente já pregou para vocês sobre isso. Isso é pura interpretação teológica. Esse espírito aqui, o certo era a teologia colocar com letra o quê? Minúscula. Então, aquele que examina os corações é o Espírito Santo. Sabe a intenção do Espírito. Como é que o Espírito Santo vai saber a intenção do Espírito Santo? Não, o Espírito Santo sabe a intenção do seu Espírito. Então, esse Espírito aí tinha que vir com letra minúscula. Então, Deus conhece você. Nem você se conhece tanto quanto Deus conhece você. É por isso que, às vezes, existem determinados problemas, tribulações, não vem de Deus. Deus não precisa te escorraçar, Deus não precisa te humilhar para descobrir algo que esteja dentro do seu coração. Você colhe na sua vida aquilo que você planta. Determinados problemas são gerados pela sua própria carne, pelos seus próprios desejos, pela sua própria falta de vigiar. Você planta, você o quê? E Deus permite, às vezes, que isso aconteça, não para te conhecer, mas para que você possa se ver, possa se enxergar, possa se frear, possa se autoavaliar. Porque às vezes você está ali num curso, né? Você está indo ali num curso, numa direção, que tudo para você está certo. Tudo para você está certo. Você está firme, você está convertido, você está avivado, você está renovado. E pessoas, às vezes, que te cercam, conseguem enxergar que você não está bem espiritualmente. Às vezes as pessoas que te cercam enxergam que você não está bem. E às vezes Deus permite, não é Deus quem faz, mas Deus às vezes permite que algo que você está plantando, você venha o quê? Para que você possa, opa, peraí, por que isso está acontecendo na minha vida? E é quando você então consegue se autoavaliar. Que você não está tão bem assim, como você pensava que estava. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deu para entender? Sim ou não? Porque o teu maior inimigo não são os demônios. O teu maior inimigo, às vezes, é você mesmo. É você mesmo. Então, aquele que examina os corações, que é o Espírito Santo, sabe da intenção do seu espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas, defina para mim todas as coisas. O que são todas as coisas? Coisas boas? E coisas aparentemente ruins? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas. A Bíblia diz que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. E quando as tentações vêm, não vêm dele. Quando as coisas acontecem, ele nos providenciará o livramento. Diga glória a Deus. Então, se você está passando por uma tempestade, olhe para mim.
Se você está passando por uma tribulação na sua vida, quer seja física, quer seja espiritual, em momento nenhum, preste atenção, em momento nenhum, pense que você está sozinho. Não seja incrédulo. Olhe um pouquinho para o teu passado. Quantos anos você tem que você é cristão? Quantos anos você entregou a sua vida para Jesus? Quanto tempo faz que você aceitou Jesus? Mesmo sem conhecer a sua palavra na sua totalidade, olha para o teu passado. Por que o Senhor está mandando eu olhar para o meu passado? Quantas bênçãos Jesus já não te deu? Quantas vezes Jesus já não enxugou as suas lágrimas? Quantos problemas semelhantes, talvez, a esse que você hoje está enfrentando, Deus não deu para você lá atrás vitórias? Não é a primeira vez que você passa, talvez, pelo que você está passando. E quantas vezes Jesus não te socorreu? Jesus não te levantou? Ou quantas e quantas vezes Jesus não deu na sua família livramentos? Por que você se esquece disso? Porque você só consegue enxergar o momento da sua dor. Você só vê o momento. Aí volta aquela questão do tempo. Você só consegue enxergar aquilo que você está passando hoje, o que está diante de você. Viver pela fé é você viver crendo naquilo que os seus olhos não podem ver. Você sempre vai passar por tribulações. Olha para mim. Você sempre vai se deparar com problemas na sua vida que aparentemente vão fazer você retroceder, deixar de crer, se esfriar, porque a sua carne é fraca, é frágil. Mas em momento nenhum você pode se esquecer. Você pode dizer, eu estou sozinho. Isso é incredulidade. Você nunca estará sozinho. Porque Deus sempre vai estar com você. Ele nunca vai te deixar. Jesus disse que nunca nos deixaria. Ele sempre vai estar com você. Mas não adianta eu pregar, ou Deus me usar para falar isso para você. Se você não crer. Se você não acreditar. Então, porque os que dantes, verso 29, os que dantes conheceu, Jesus fez isso na sua vida. Quando ele sondou o seu coração, no momento em que você disse, eu quero viver para ti, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, também os predestinou. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então ele começou na sua vida uma obra que só você pode impedir ele de concluir. O teu maior inimigo é você. A tua carne, os teus desejos, o mundo. Em resumo, Deus nunca vai se afastar de você, mas você pode se afastar de Deus. Porque você pode. Olha. Diga, eu posso me privar da graça de Deus. Você pode se privar. Se, pronome pessoal. Está lá em Hebreus. Você pode se privar da graça de Deus. E se privando da graça, você pode cair da graça. Está lá em Gálatas. Você é o seu maior inimigo. Você é a pessoa-chave.
para o seu sucesso ou para a sua derrota. Os anjos caídos não têm mais força contra você. Você já recebeu de Jesus. Olhem para mim. Você já recebeu de Jesus poder e autor para pisar na cabeça de qualquer principado, qualquer potestade, até o mais forte do reino das trevas, está debaixo dos seus pés, pelo poder que há no nome de Jesus. Demônio nenhum pode confrontar você. Espírito nenhum. Nem o maior dos principados pode contra você. E por que então muitos sucumbem? Por que muitos caem? Por que muitos são vencidos? Porque o teu maior inimigo é você mesmo, é a sua carne, é a sua incredulidade. Quando você desvia, porque você quer desviar os seus olhos de Deus e olha para o mundo, e olha para as pessoas que te cercam. Então, para nós terminarmos, diga, Deus está na minha vida. Diga, Deus começou na minha vida uma obra e Ele tem poder para concluir. Amor. Olhem para mim. Amor e graça são duas palavras totalmente diferentes. Amor é uma coisa, graça é outra. Do amor de Deus, ninguém pode te separar, nem você. Olha que coisa, nem você. Nem você pode se privar do amor de Deus. Mas da graça você pode. Amor e graça são duas palavras totalmente diferentes. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou, por amor de todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se o próprio Deus já entregou a vida por você, como Deus não poderá te dar outras coisas? Tem gente que fala, Senhor, eu preciso de uma bênção no meu casamento. Eu preciso, Senhor, de uma bênção na minha família. Eu preciso, Senhor, sair dessa situação que eu estou. Se Deus já se entregou por você, Ele não tem poder para te dar qualquer outra coisa nesse mundo? Sim ou não? É o que ele está dizendo. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como? Você que está passando por uma tempestade, por uma tribulação, como? Não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem pode acusar você? Se Deus justifica você, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, o antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem vai te acusar? Quem vai te condenar? Ninguém. E esse é o erro que a igreja comete. Constantemente você comete e peca. Porque se a palavra diz, presta atenção,
que Deus não nos acusa, se Deus não nos condena, por que você então às vezes acusa e condena os seus irmãos? Por que você faz isso? Se Deus olha para o teu irmão com misericórdia, se Deus, Ele não acusa o teu irmão, se Deus, Ele tem compaixão e misericórdia, quando o teu irmão ele erra, quando o teu irmão ele peca, por que você é diferente? Porque você vive apontando os erros dos seus irmãos, de coisas que você também faz. Às vezes, existem pessoas que se assentam na cadeira de Moisés, se sentem na condição de julgar as pessoas, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque fulano faz isso. E você enxerga o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Porque às vezes você está falando, só um comentário, às vezes você está falando de coisas que a pessoa está fazendo que você faz pior. Às vezes você fala, fulano é bruto, fulano é ignorante, você é ignorante também. Às vezes você fala, fulano é infiel. E às vezes você é infiel. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Jesus disse que nós podemos julgar? Sim ou não? Pela palavra. Então, antes de você julgar alguém pela palavra, veja se você está vivendo a palavra. Antes de você julgar alguém, ou tentar consertar alguém que você acha que não está vivendo na palavra, procure ver se você está obedecendo a palavra. Por isso que pastor nenhum pode subir no altar para pregar fidelidade, se ele for infiel. Isso é hipocrisia. Ninguém pode dar aquilo que não o quê? Que não tem. Ser infiel, se eu sou infiel. Então, foi só uma colocação. Estou falando que tem pastor na comunidade infiel. Eu só fiz uma colocação. É a mesma coisa você. Então, se você for julgar alguém, julga pela palavra, mas se coloca dentro da palavra. E se você não estiver dentro da palavra, fica quietinho no teu canto e olha para a sua própria vida e deixa que Deus cuida dessa pessoa, não você. Estamos aprendendo com o Espírito. Porque a Bíblia diz aqui, ó, quem intentará acusação? Quem acusa é o quê? Quem acusa é o quê? Alguém falou, eu ouvi? Diabo. A palavra diabo significa cu. Aí Jesus vem e diz, não escolhi vocês em 12, um de vocês é um. Cuidado para você não ser um diabo na vida do teu irmão. Cuidado. Para você não estar agindo como um diabo na vida de pessoas que Deus colocou no seu caminho para você amar, para você cuidar. 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode te separar do amor de Deus? Me diga! Me diga! Que coisa, que revelação. Você não pode se privar ou se separar do amor, mas você pode se privar da graça. Graça é uma coisa, amor é outra. O que significa aqui é o seguinte. A vida, olha para mim. Existe uma coisa
que Jeová Elohim deram aos homens. Uma palavra-chave dada aos homens. E Deus trabalha em cima disso. Deus trabalha em cima disso. Mas isso é criação de Jeová Elohim. O quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Que na verdade não é um livre-arbítrio. É uma consciência de uma escolha que você nunca vai ter. Não vou entrar nessa questão de livre-arbítrio. A vida na carne, ela é feita de escolhas. Você colhe hoje, na sua vida, das escolhas que você fez lá atrás, no passado. Sua vida é hoje o que você plantou lá atrás. Você fez essa escolha. Muitas das vezes Deus até tentou dizer para você, não faça. Não faça, mas você fez. E você então está colhendo hoje o reflexo das suas escolhas no passado. E você vai colher amanhã o que você hoje começa a plantar. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Então olha que coisa interessante. Do amor de Deus, nem você pode se privar. Se você quiser se levantar agora desse culto, persuadido pela sua família, pelos seus amigos, que não são amigos, e tem gente que vai pela cabeça dos outros. Não tem uma personalidade cristã ainda formada. Preste atenção. Tem pessoas que não têm uma personalidade, uma postura. São crianças da fé. E ainda vivem condicionados a outros. Quando a palavra diz que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, tem pessoas que ainda vivem condicionadas aos outros. Um erro gravíssimo isso. E aí a pessoa cai, ou a pessoa se afasta, o fulano cai também. A pessoa toma uma decisão errada, a pessoa vai e toma uma decisão também, por conta de outros. Você pode se levantar agora, um exemplo, persuadido por um amigo, ou por um familiar, e você falar, eu não quero mais congregar nesta comunidade, eu não quero mais ser cristão, eu não quero mais servir a Jesus. Tá bom, você quer o quê? Eu quero ir para o Exu Caveira. Eu quero ir para o Preto Velho. Irmão, isso não é de Deus? Não. Eu quero. Sua escolha. Eu quero ir para o mundo. Eu quero fumar maconha. Eu quero cheirar cocaína. Porque tem um amigo meu. Esse negócio de ser cristão. Eu não quero mais ser cristão. Escolha. Pergunta. Deus vai deixar de te amar? Responde com convicção. Deus vai deixar de te amar? Não. Nem você pode se privar do amor de Deus, mas da graça de Deus você pode cair. É importante que você guarde isso dentro do seu coração. Não confunda amor com graça. Porque o que Paulo está falando aqui é o amor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos... Que o simples fato de Deus amar você, estar com você e ter escolhido as coisas loucas deste mundo, as que não são. O simples fato de Deus ter escolhido você e estar com você já é tudo na sua vida. Porque estou certo, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus ama você e sempre estará com você. Essa é a palavra que Deus mandou dar para você. Quando você pensar, talvez em desistir, ou pensar em olhar para trás, ou pensar em algum momento em retroceder, entenda. Ele pagou por você um alto preço. Entenda, nem teu pai, nem tua mãe, nem teus próprios filhos, nem a sua esposa, nem o seu marido, ninguém vai te amar o tanto que Jesus ama você. Ninguém vai fazer, ninguém vai se entregar por você como Jesus se entregou e tem se entregado por você. Se você guardar essa palavra no seu coração, olha para mim. Guarda só isso. Deus me ama. Jesus morreu por mim. Ele está comigo. Se você guardar isso no seu coração, você nunca vai cair. Nunca você vai cair. Nunca você vai abandonar a sua fé. Guarda isso. Jesus me ama. Jesus está comigo. Pode meu pai me deixar. Pode minha mãe me deixar. Pode meus filhos me abandonarem. Pode o meu marido me abandonar. Pode a minha esposa me abandonar. Mas ele nunca me deixará. Jesus me ama. Jesus está comigo. Eu creio nisso. Você nunca vai cair. Essa certeza vai fazer você combater o bom combate, vai fazer você completar a sua carreira e vai levar você para o reino de Deus. Ter a certeza de que Jesus está com você. Então você vai dizer, se Jesus está comigo, eu não o vejo, eu não toco. Eu não posso tocar, eu não posso ver, mas eu sei que Ele está aqui, e eu tenho essa certeza que Ele está aqui. Senhor, eu quero te servir, eu vou te servir, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, está difícil hoje? Olha para mim, Deus está falando contigo. Pode olhar, Deus está falando com você mesmo. Está difícil hoje? Está difícil hoje? Está passando por luta? Amanhã você vai sorrir. Essa semana vai ser uma semana de bênçãos, vitórias e conquistas na sua vida. Porque depois de toda a tempestade sempre vem a bonança. O choro pode durar a noite o quê? A tua alegria está vindo agora. O amanhecer está próximo. Coisas maravilhosas Deus vai realizar na sua vida. Diga glória a Deus. Bem forte para Jesus. Está vindo. Amém? Coisas boas estão vindo. Cura a sua cabeça, feche os seus olhos. Obrigado, meu Pai, por esta palavra. Hoje, nós entendemos que não basta acreditar que o Senhor está conosco. Nós temos que fazer por onde estarmos com o Senhor. Porque o Senhor nunca traiu, nunca deixou, nunca abandonou, nunca deu as costas para ninguém. São os homens que te traem. São os homens quem te abandonam, Senhor. São as pessoas que olham para trás. E que não sejamos como estes, ingratos, que um dia provaram a boa palavra de Deus. Que um dia
provaram o Senhor das suas bênçãos e olharam para trás. Dai-nos força, Senhor, para que não venhamos olhar para trás. Capacita-nos para que possamos combater o bom combate, completar a nossa carreira, e quando os nossos olhos se fecharem para este mundo, poderem se abrir para o Senhor, termos a certeza que viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Diga glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz em nome de Jesus.